Começou. Não. Começou? Mamileiros e mamiletes, bem-vindos à nossa live. Toda sexta-feira a gente vai estar aqui com vocês para debater o programa da semana anterior. Então, nesse programa a gente vai falar sobre intervenção no Rio de Janeiro, que deu muito bafafá, muita gente comentando. Vai lá, Cris. A gente recebeu semana passada na mesa a jornalista amada do Mamilos, Cristina De Luca, e mais uns 10 convidados via entrevista, desde moradores de comunidades no Rio de Janeiro, tinha jurista, tinha Daniel Cerqueira, do Fórum de Violência. Né? E até um coronel general, deu pano para mais de metro esse programa. E a gente vai conversar aqui um pouquinho com você sobre o que as pessoas, os ouvintes, nos retornaram a respeito. Já são quase 40 mil ouvintes em uma semana de programa, então se você ainda não escutou, corre lá no mamilos.b9.com.br. Eu sempre erro, eu erro o e-mail também. Tem também no Spotify, então se tá com preguiça de baixar, é só dar o play no Spotify e escutar lá no nosso canal @mamilospod. E tem mais uma novidade, como vocês pediram, nem todo mundo tá no Facebook, tem gente que pegou o bode da rede, então a gente vai disponibilizar o live também no YouTube. Então, Mamilos, além de estar no Instagram, além de estar no Twitter, além de estar no Spotify, além de estar no Facebook, agora também está no YouTube. A gente vai usar a fala do nosso querido Rafael Primos, estamos muito midiáticas. A gente é tá multimídia transmídia. total, é transmídia. A gente acordou transmídia hoje, gente. Então, ó, curte, compartilha, Sabe se inscreve no canal. Aquela sensação de ubiquidade, por onde você olha, você vê Mamilos, somos nós. Entrando em todas as redes agora. Então vamos lá, vamos começar a ler os comentários. A gente E os recadinhos da paróquia antes, hein? Vamos lá. Vamos lá? Bom, primeiro a gente ainda tá recebendo muito retorno sobre o programa de gordofobia. É o que a gente chama de programa cauda longa, né? As pessoas vão escutando, elas não vão parar de escutar nunca, sempre vai chegar. A gente tem retorno sobre o programa de depressão até hoje. Então esse é mais um programa nesse mesmo estilo. As pessoas continuam escrevendo e se você ainda não ouviu, escute esse programa. É bem legal, a gente continua respondendo, mesmo sendo temas passados. É muito legal a gente continuar recebendo esses retornos. E é um programa que a gente continua pensando também, então que a gente continua discutindo entre a gente, que a gente continua refletindo, tem várias coisas que acontecem com a gente durante a semana e esse tema volta, então assim, é legal que tem alguns programas do Mamilos que eles vão te acompanhando, a gente fala bastante do Revoluções Possíveis, que a gente fez com o Rafa Poço, com o Torturra e com o... não faz isso comigo. Rafa Poço, Torturra e Márcio Black, e que a gente... Várias discussões que a gente chama esse programa de novo. Eu acho que Gordofobia vai ser um programa dessa maneira também, que a gente vai lembrando dele ao longo do tempo. Essa semana eu tive num evento do UPix, o Creative Talks, foi super legal. E aí acabou lá a palestra, várias pessoas vieram falar: eu ouvi o programa de gordofobia, meu Deus, eu estou eufórica com esse programa. Muita gente realmente comentando, é uma satisfação poder criar um conteúdo que as pessoas se identificam tanto, é muito legal. E semana que vem vai ter Mamilos em todos os lugares também, muito transmídia, muito onipresente. No dia 8 eu vou mediar uma conversa com a VP de marketing da PepsiCo, a Dani Cachiche, e com a Ana Cortá, que é uma das maiores planejadoras do Brasil. A gente vai falar sobre carreira, sobre liderança feminina e sobre mentoria numa live do Facebook. A live vai ficar disponível na página facebook.com/elafazhistoria. Então é dia 8, eu vou estar lá no Facebook de manhã. E a Cris? Eu estarei em Belo Horizonte, vou visitar a minha terra por um motivo muito nobre. Estarei na Hotmart conversando com um grupo de mulheres astroppers, conversando um pouco sobre carreira, mulheres no mercado de trabalho, Dia Internacional da Mulher. Estou super ansiosa para dar um pulinho lá e ter a oportunidade de conversar com sotaque, sem ter sotaque, porque lá todo mundo fala que nem eu. Olha aí. E a gente vai ter programa do Mamilos especial também semana que vem. A gente tá se organizando para gravar na terça-feira. Não tá fácil. Fortes emoções, porque depois do evento do Facebook eu vou direto para assistir XSW, eu vou ficar uma semana fora. Então preparem os corações que eu não vou participar do outro programa.
Vamos para os comentários então. Deixe seus comentários, sugestões, desabafos e elogios pra gente no instagram.com/mamilospod. Tem muita gente, eu tô achando muito fofo, que a galera tá marcando a gente nos stories. Agora que a gente descobriu como é que isso funciona, a gente tá se divertindo, né? Bastante. E é legal que vocês nos marcam e aí a gente vai vendo um monte de stories diferentes pra divulgar o mesmo programa, vocês nos dão um monte de ideia, é muito legal. Então assim, dá pra ter um stories diferente por dia pra divulgar o mesmo programa, eu tô achando demais. Continuem fazendo, continuem divulgando Mamilos. Sim. No Facebook, facebook.com/mamilospod, que é onde vocês estão assistindo essa live, provavelmente. No Twitter, @mamilospod é a nossa rede mais ativa. A gente consegue mais interagir com vocês através do Twitter. Exato. Não tem algoritmo, né, Alô? Até porque é pequenininho, é até mais fácil também. Então, continuem lá. O que acontece? Nas redes a gente pede ajuda para conseguir convidado, a gente faz tema também, né? Faz enquete para descobrir qual vai ser o tema da semana, então é legal vocês realmente interagirem com a gente por essas redes. E a gente dividiu os retornos em blocos pelas temáticas, porque tem sempre muita gente falando dos mesmos assuntos. Então, no primeiro bloco, a gente vai ler os retornos das pessoas que estavam falando de socorro, meu Deus, que áudio ruim! Porque realmente, para quem estava ouvindo, por exemplo, no carro, ficava muito difícil de entender alguns áudios. Eu vou ler alguns retornos aqui. A Mariana Marcelos Andrade falou: ótimo tema, bom programa, bons convidados. Mas uma crítica que se repete em vários episódios do Mamilos: qualidade do áudio. Entendo da dificuldade quando se tem depoimentos que não são gravados com vocês pessoalmente, mas prejudica bem a experiência de ouvir o podcast. Enfim, obrigado pelo trabalho. O Fê Duarte falou: pena que teve tantos áudios péssimos, de vontade de bater no Fê. Olha o que ele escreveu. Parecia que foram feitos gravados com o gravador do Joesley. Ou então que era a professora do Charlie Brown falando. Já tô com pena da equipe de transcrição. Pra que inimigos você tem amigos como esse? Não é mesmo? Não é? Ele te filma no sentido contrário e depois te manda um retorno desse. Eu vou te falar. Olha, vou falar uma coisa, não tem ninguém mais xarope com áudio do que o Merigo. Ele investe em equipamento, ele cuida com interferência, ele montou um estúdio profissional no B9 pra gente poder gravar com áudio bacana. E assim, do que a gente escuta de outros podcasts, o nosso áudio, ele é muito bom. O que acontece é que quando a gente entrevista outras pessoas, a gente tem essa troca de... A gente depende do áudio, da captação do áudio dela. O que acontece? Quando você está gravando, por exemplo, um programa inteiro com um convidado que não está no estúdio, você até pode ter algumas maneiras de melhorar o áudio. Por exemplo, a pessoa pode gravar o áudio dela enquanto ela está falando e depois te mandar o arquivo. Agora, se você vai ligar no celular da pessoa e pedir uma entrevista de 15 minutos, não faz muito sentido isso. Melhora o som quando a gente usa o WhatsApp, mas aí não tem a interação com o convidado. Então sempre é uma escolha entre conteúdo e a qualidade do áudio. Isso é uma coisa que a gente teve semana passada na Loop, um estúdio que é especializado em locução e produção de podcast e tudo, e a gente estava conversando sobre isso, assim. A própria rádio, ela tem uma intermitência de áudio, né? Uma diferença de qualidade. Quando eles estão no estúdio é uma qualidade, quando entra alguém pelo celular você vê que cai muito. E tem quadros inteiros, por exemplo, a coluna do Mário Sérgio Cortella. Às vezes o áudio está super ruim, depende de como está o sinal do celular. No caso de rádio ao vivo até cai. A Cris De Luca entra às 18 horas na CBN todos os dias. E às vezes a ligação cai. Então, assim, faz parte da vida. Depende. Na nossa opinião, a qualidade do conteúdo sempre vai sobrepor a qualidade do áudio. A gente tinha conversas importantíssimas para serem colocadas. Então, é um pouquinho de paciência. Se tiver uma dica fenomenal para melhorar isso, pode mandar pra gente. Mas vamos que vamos, né? A gente sobrevive. Assim, só até pra quem vai mandar dica, assim, a Jaque entende bastante, a Pernetinha que nos ajuda com a pauta, ela entende bastante de técnica de som também, ela é engenheira, e a gente passou pra ela o que a gente tá fazendo. Então, o que acontece? A gente já conecta direto o celular na mesa de som. Então, assim, a gente não tem como melhorar o nosso lado. O que pode melhorar é a qualidade da chamada. E alô, Teles, nos ajudem. A gente precisa que a qualidade das chamadas de celulares sejam melhores.
E a gente pode melhorar a captação da pessoa que está nos ligando. Então, se ela estiver num lugar que não é barulhento, que o sinal é bom, ou o microfone do celular dela for bom, isso nos ajuda. Mas não tem muito o que fazer, gente. E aí a gente entra no bloco 2, é só política. O Teles Almeida Carneiro disse: seria possível afirmar que é mais uma doação de verba federal dada ao Rio que não vai ser paga? Ano passado ia acontecer mais uma dessas bonanças de enários e os outros estados também em recessão deram um grito. Uma reestruturação das contas do Estado e da Secretaria de Segurança talvez resolvesse o problema, mas que fosse coisa séria como aquela feita em Nova York quando passaram a tratar a segurança pública como ciência. Mas o que no Brasil é sério, que ciência aqui recebe reais incentivos só dos marqueteiros em época de eleição. Bem, pensando que lá é um estado eleitor do PMDB, ano de eleição, né? Quis ter esperanças que ao menos sane algo e a população carioca possa viver em paz, mas sei lá. É dessas coisas que a gente sente que não vai dar certo. O Vinícius Mota mandou um e-mail pra gente falando assim: adiei por um dia ouvir o programa e estou amargamente arrependido, porque esse podcast está chegando num nível poucas vezes alcançados na história desse país, nunca antes desse país. Na minha humilde opinião, a escolha de tirar os comentários e começar o programa com tudo foi a mais correta e vai, assim espero, ajudar a trazer mais público. A gente também espera, vocês podem nos ajudar bastante divulgando o programa. Ainda não ouvi os outros episódios desse ano para saber se esse modelo veio para ficar, veio. Mas acho que combina com a veia jornalística do Mamilos, cuja proposta é obviamente muito diferente da do Braincast, por exemplo. Aliás, tem um parênteses aí do que o Braincast fez para perguntar se vocês curtem e de repente o Mamilos pode fazer também. Quanto ao tema em si, falando como um morador da região metropolitana do Rio, o que nós temos por aqui são operações esporádicas com militares do Exército já acontecendo há algum tempo. Eles vêm, desmontam barricadas, espantam os traficantes por alguns instantes, vão embora e todo o ciclo se repete. E isso dentro de um cenário maior de uma série de intervenções fundamentalmente estéticas do governo na segurança pública, cujo resultado prático foi de espalhar a criminalidade da capital para as adjacências sem nenhuma estratégia de contenção. Mais ou menos o que a gente vê com a Cracolândia aqui em São Paulo, né? Que o governo do estado não dá conta do problema está mais claro do que a água. Só nos resta, como moradores, esperar que os níveis de incompetência alcançados pela gestão estadual não se repitam nessa intervenção federal. Como disse a Cris Bartz, a fala do general, apesar de problemática em vários aspectos, até que dá em alguns momentos uma pontinha de esperança de que haja pessoas com alguma vontade e aptidão para fazer o próprio trabalho e assim começar a encarar o problema de frente. Porém, acho que ele minimiza o peso da política nessa decisão. Como esperar que dê certo uma medida tão baseada em cálculo político, posta em prática com o objetivo primário de beneficiar o partido no poder, sem planejamento de longo prazo ou estratégia de continuidade? E olha que eu estou sendo bem pragmático, sem nem considerar as implicações sociais e de direitos civis e humanos intrínsecas a esse tipo de ação no Brasil. Enfim, acho que a medida tem tudo para ser um sucesso para o Temer. Se não para o Temer, ao menos para as pretensões do MDB de continuar dando as cartas no futuro do país. É difícil de imaginar que as estatísticas de violência durante a intervenção sejam piores do que aquelas do governo Pezão. Afinal, em termos de números, alguma gestão é sempre melhor do que nenhuma. Eu acho legal assim, a gente colocar esse bloco porque a gente fez vários comentários que ficaram fora da mesa. A gente continuou discutindo por muito tempo. A gente tem um grupo, eu, a Cris Bartz, a Cris De Luca e a Pernetinha, que nos ajuda com a pauta. E a gente continuou mandando link, a gente continuou discutindo. Como o áudio do Alon, que veio falar sobre política, veio depois que a gente gravou todas essas costuras, no final, muitas das nossas considerações sobre o impacto político da decisão acabaram não indo para o ar. E tem muita análise boa para ser feita sobre isso, né? Principalmente, uma das coisas que a Cris De Luca falou bastante, que eu acho que acabou não indo pro áudio no final, foi por que ok, vamos fazer uma intervenção federal, por que fizeram só na segurança, quando outras áreas estão tão pior, tão ruins quanto ou até pior, né? É o tipo de vitrine que você quer criar. Vocês jamais imaginariam o quanto a gente discutiu mais sobre isso, inclusive lá na mesa, coisas que a gente julgou não ser apropriado colocar no áudio para que a conversa fosse fluida e ter menos opinião, né, de quem estava na mesa. Não, até porque assim, a gente ficou
sem os áudios na mesa, a gente ficou com mais de 2 horas de gravação. Deu 2 horas e 20 ao todo. Então, se a gente não tiver, com pouca edição do Caio, a gente teria um programa de 3 horas tranquilamente, entendeu? Então, realmente, o que foi pro ar foi uma síntese de tudo que foi falado. Vamos pro bloco 3. Não dá pra viver de emergência em emergência. A Patrícia falou, vou deixar aqui um comentário que acabo de fazer no Facebook, depois de uma das conversas que tive no Twitter. Acho que vocês vão gostar. A solução para o problema da violência no Rio é o carioca ficar gordo. É muito bom esse comentário. Olha só. Muito bom. É sério, todo mundo ficar gordo. Porque se todo mundo ficasse gordo, as pessoas iam entender que não se emagrece do dia para a noite. Iam entender que fazer dieta radical ou ficar sem comer até gera um resultado imediato, mas depois você recupera o peso. Justamente porque não é possível manter isso para sempre. Que o que dá resultado é ter paciência e aprender a fazer uma boa alimentação. Tendo conhecimento desses conceitos, o carioca médio iria finalmente entender que ficar mandando o exército aleatoriamente em comunidade não adianta. E ia parar de repetir, mas tem que fazer algo agora, é urgente. E ia possivelmente parar de reclamar que ações como cuidar da polícia, dos presídios e fazer um bom projeto de educação são coisas demoradas demais. Isso é no longo prazo, não dá. Tem mais de 20 anos que, em termos de segurança pública, o Rio de Janeiro vem pulando de dieta radical em dieta radical e a violência segue engordando. 20 anos já é um longo prazo, saca? Já foi. Já era para ter melhorado. Não melhorou porque há 20 anos atrás repetimos as mesmas coisas que hoje, mas tem que fazer algo agora. Você não tá vendo que é urgente? Sem buscar o restante do trabalho mais demorado e que vem depois. Eu concordo plenamente com esse comentário, eu fiquei falando muito isso no final, que do mesmo jeito que você teve uma escalada da violência nos últimos 10 anos no Rio de Janeiro, que saiu da 24ª posição para a 14ª posição, você precisa ter uma escalada de soluções. E aí fala, mas tem que fazer algo agora. Gente, mas já tava ruim assim, pelo menos foi o que ficou muito pra mim das pessoas que moram em comunidades no Rio de Janeiro conversaram com a gente. Tipo, tá ruim igual sempre foi muito ruim. Então, medidas emergenciais, elas são insustentáveis. Na minha opinião, eu concordo bastante com a Patrícia, só acho que não precisa de todo mundo ficar gordo pra isso. Não, mas a gente tá entregando aqui, Patrícia, toma o seu troféu de melhor metáfora dos comentários do Fala Que Eu Discuto 136. Toma o seu troféu. Vou ler o e-mail que o Rafael aqui, o Benites de Campos, mandou pra gente. Olá, galera do Mamilos, tudo bem com vocês? Após ouvir o programa sobre intervenção federal no Rio, me lembrei de uma teoria que há tempos eu tenho em mente e resolvi compartilhar. É o seguinte, o Brasil é um país tapa-buraco. Começamos pelas estradas, para que haja uma ligação com o título. É muito mais fácil pegar uma avenida esburacada e fazer alguns remendos que logo vão se abrir do que realizar um planejamento decente de asfaltamento que dure por anos. Parênteses, eu já ouvi falar que, por exemplo, concessionária prefere colocar um asfalto de pior qualidade porque essa sensação de que ela está sempre mexendo na pista dá para as pessoas, a leitura que as pessoas têm é de que, olha só, esses estão sempre investindo, do que você faz uma vez e não precisa fazer nunca mais. É bizarro. O que deveria ser não ter buracos, né? É mais rápido, prático e ao curto prazo resolve o problema. O mesmo se reflete em algumas políticas públicas, como por exemplo as cotas para escolas públicas em universidade. Se não, vejamos, o ensino público claramente tem um grau de aproveitamento bem menor do que de escolas privadas. Como resolvemos esse problema? Criamos um planejamento a médio e longo prazo para que no futuro ambos os meios de ensino se equiparem? Não, né? É mais fácil criar cotas, é prático, rápido e resolve no curto prazo. Nesse caso do ensino público e privado, podemos dizer que temos um cenário que de fato necessita uma solução imediata, inclusive sou a favor dela, desde que, ao mesmo tempo, seja feita uma outra ação lá na raiz do problema, para que no futuro as cotas não sejam mais necessárias. Eu e a Cris, a gente falou muito isso no programa de cotas do Mamilos, quando a gente acabou a discussão. Em um cenário totalmente oposto, temos a intervenção federal, que apesar de ter um cunho totalmente diferente do exemplo, apresenta uma matriz de solução muito parecida. Ou seja, a gente tem um problema que precisa ser resolvido imediatamente, muito por conta de pontos citados no programa, como o fato do Rio de Janeiro ser cartão postal, receber grandes eventos, etc.
Criamos uma estratégia que resolve a curto prazo, seja como for. E não fazemos mais nada para ter uma solução a médio e longo prazo. E como resultado, temos uma medida imediatista, paliativa e eleitoreira que no final das contas não resolve o verdadeiro problema. E assim vai. Pavimentamos a via com qualidade duvidosa, na primeira chuva os buracos aparecem, tapamos os buracos com remendos, chove, abre buraco, remendo e por aí vai. Eu achei muito bom, os dois comentários se complementam e a gente tem um aspecto que arranhamos no programa, mas a gente acabou não aprofundando sobre isso, que realmente, quando dói na hora, e você quer algum paliativo para que pare de doer, para que você possa pensar e pensando você possa agir. O problema, e é muito bom esse paralelo com saúde, é o que a gente faz? Você vai no médico, você tá com dor nas costas, você toma um remédio para de doer, você vai fazer a fisioterapia que demora meses e meses e meses para realmente resolver o problema? Você vai fazer o exercício para fortalecer o músculo. De um investimento contínuo. Exato. De dinheiro, de tempo, dinheiro, de gente. E aí? Então, vamos lá pro bloco 4, o convidado mais polêmico, gente. Vocês não têm noção da gente ouvindo esse áudio. Vamos lá. Ana Caroline Bispo disse: que programa maravilhoso. Eu só gostaria de fazer uma ressalva que muito me incomoda. Esse discurso de arcabouço jurídico que concede uma carta branca me causa muita estranheza. A Constituição brasileira, que está vigente até hoje, assegura direitos fundamentais justamente para evitar arbitrariedades. Não consigo aceitar essa lógica de carta branca num Estado democrático de direito. Inclusive, a própria Constituição só excepciona casos de morte em casos de guerra declarada. Até onde eu sei, não estamos numa guerra. Essa questão, como ficou bem clara, é política. E isso não permite excepcionar direitos, principalmente aqueles ligados à vida. No Twitter teve muita gente vindo falar desse depoimento. Muita. Eu vou ler alguns dos depoimentos. A Lia Barassal falou: foi difícil ouvir o general, hein? Até um certo ponto estava indo, mas depois até tirei o fone. A Thaisa falou: eu gostaria de ter toda a serenidade da Juna conversando com o moço do exército sobre a intervenção militar. E o William falou: já vi esse general dando depoimentos em outros canais e é sempre a mesma retórica autoritária. A Ju conseguiu fazer as perguntas que eu não vi em outras mídias. O Calígula disse: ouvindo o militar falar no Mamilo só aumentou meu medo do caminho que estamos indo. Quando o cara fala em eliminar pessoas para melhorar as coisas, é assustador. O amigo da presidente falou: se você ouvir a entrevista do general responsável pela intervenção no Rio lá no Mamilos e não ficar preocupado, é bem provável que eu esteja preocupado com você. E o Bernardo, do episódio de gordofobia, do Fala Bernardo, falou: o general entrevistado para o Mamilos sobre intervenção usa uma expressão curiosa. Fala que a população está com crise de pânico e eu acredito que ele não podia estar mais correto. Espetáculo federal com apoio midiático cria o mesmo medo desconectado da realidade que uma crise de pânico. Mas não foram só críticas. Algumas pessoas se identificaram bastante com aquela fala e acreditam que existe ali um conteúdo de autoridade que é necessário nesse momento. Então, eu acho que vale a reflexão e é por isso que é tão importante ouvir os dois lados, porque se está acontecendo e a gente sabe que teve pesquisa no Rio que mostra que a esmagadora maioria da população é a favor da intervenção, é justamente porque vai lá e respalda o discurso que a gente ouviu. Então, por mais que ele seja incômodo, ele é extremamente necessário. Eu acho que o mais importante, assim, o Mamilos nunca é sobre provar pontos, é sobre construir pontes. Então, o objetivo do Mamilos é que a gente consiga se ouvir, conversar de uma maneira que, para não polarizar, que humanize os dois lados, né? Então, que você não veja um desgraçado, que você veja uma pessoa que tem objetivos, que muitas vezes a visão dela é muito diferente da sua, mas o que ela quer, né? Ela quer felicidade, ela quer paz, ela quer prosperidade. Tem muitas coisas que a gente se encontra em comum. A gente não vê da mesma maneira quais são os problemas e a gente não tem a mesma estratégia para resolver os problemas, mas a gente tem muitos pontos em comum. Então, o Mamilos é sobre a gente conseguir conversar, e para conseguir conversar a gente precisa resgatar a humanidade do outro lado. Então, assim, quando uma pessoa fala fora de contexto, que é o que a gente normalmente tem na internet, eu acho que para resolver o problema da segurança no Rio de Janeiro a gente tem que fuzilar quem estiver quebrando a lei. Pô, é um monstro. Não tem como dialogar com um monstro, concorda? Não é diálogo possível com um monstro.
Eu acho que o que o Mamilos faz é justamente dar um contexto. Então você conhece a pessoa, você escuta a voz dela, você vê como ela se posiciona em uma série de outras coisas, você vai concordando com ela, que é o que a gente conversou bastante antes de botar esse episódio no ar. Tá. A pessoa fala, você pergunta, você vai botar tanque na rua pra resolver um problema de crime organizado? Imagina! Não se resolve o problema de crime organizado com truculência, se resolve com inteligência. Pô, olha, estamos concordando aqui. Olha, pra gente conseguir derrotar o nosso inimigo, a gente tem que desplugar as fontes que alimentam o nosso inimigo, porque assim ele fica mais fraco. Estamos concordando, faz sentido. Uma das fontes é a inteligência. A gente tem que silenciar a comunicação entre a inteligência, que está nos presídios muitas vezes, e o morro. Entendi a lógica, como é que você vai fazer isso? Melhor a gente não falar sobre isso. Tá bom, mas eu entendi a lógica. Ok, prossiga na conversa. Outra forma é você tirar a tomada do dinheiro. Não pode continuar vendo dinheiro com a mesma facilidade. E a gente tem que acabar com o problema de roubo de carga. Entendo. Prossiga. Qual a sua lógica? Olha, mostrou a arma em plena luz do dia, tá em flagrante, como que fala? Delito. É um delito. Botar arma ilegalmente, a gente coloca sniper e tira essa pessoa. Opa, se você, moça, se você colocar um sniper ali e você matar todas essas pessoas, no dia seguinte ele não tá mais ali pra roubar, certo? Certo. E aí a gente acaba com o problema de roubo de carga. Ok, a Constituição, moço? Não, tudo dentro da Constituição. A gente faz um puxadinho aqui. Bom, enfim. O ponto é, se a gente concorda ou não, tá muito claro por todos os mamilos que a gente fez que a gente não concorda com isso. Mas deu pra entender qual é a lógica das pessoas que pensam assim. E ela faz sentido, ela tá bem estruturada. E por que ela é tão apelativa? Dá pra entender perfeitamente por que ela é tão apelativa. Por que ela fala com as pessoas. Então, acho que é isso que o Mamilos tem que fazer. Ele tem que conseguir sentar as pessoas na mesa, que elas consigam se escutar e que elas consigam se entender. E eu acho que esse programa fez isso com extremos, que é uma coisa muito difícil. Então, a gente tem no programa pessoas com opiniões muito diferentes. Eu conversei bastante depois do programa com o Oga, porque ele foi uma das pessoas que ficou bem incomodada com essa fala. Ele falou, eu acho que devia ter sido mais contestado. Eu falei, poxa, Oga, mas eram 2 depoimentos contra 8. Tem 8 falando que a intervenção não era bom e 2 que nem estavam falando que a intervenção era boa. Eu achei muito, muito boa a defesa do general, que era assim, você acha que essa é a melhor saída? E ele fala assim, não é uma questão de achar, é uma questão de disciplina intelectual. A ordem foi dada, agora o exército tem que cumprir. Então, nem pode dizer que tem um contraponto entre quem era a favor e quem era contra, porque eu acho que a gente não conseguiu encontrar ninguém a favor. No programa todo mundo era contra, mas você tem formas de pensar completamente diferentes, mas é 8-2, né? Vamos então pro bloco 5, bem pequenininho, que é confete da vergonha. Mas olha só, a Ariel disse, um podcast necessário para quem vive no asfalto e não faz ideia da realidade da favela. Mais uma vez, as deusas do Mamilos Pod arrasaram no debate. A Giovana falou, ouvir Mamilos sobre intervenção no Rio é ficar nervosa, atenta e agradecer por ter escutado um dos melhores programas dos últimos tempos. Obrigada, meninas. O Victor disse, independente se você é a favor ou contra a intervenção no Rio, ouça esse episódio. Ele analisa a intervenção e vai além dela, debatendo um pouco mais a fundo sobre segurança pública. Até o momento, é o melhor episódio que eu já ouvi do Mamilos. E a Plutônio, Tereza Machado, disse, sério, o podcast do Mamilo sobre intervenção no Rio de Janeiro tá maravilhoso e esclarecedor. E democrático, como sempre, ouvindo todos os lados da situação. A gente deixa então aqui para vocês continuarem no assunto. O Mal disse que ele estava ouvindo um 3º podcast, muita gente comentou isso. Que ânimo, é um assunto realmente denso sobre intervenção e ele é incrível como cada um deles vão levando a discussão. Ele ouviu o Mamilos, ele ouviu o Anticast e ele ouviu o Lado B do Rio. Então esses 3 podcasts estão falando sobre o assunto. Para quem já ouviu o Mamilos, fica a dica de ouvir esses 2 também e ter mais pauta aí para poder conversar e entender mais sobre esse assunto. E para encerrar nossa live, a gente tem um sorteio! Quem é que aqui tá com muito assunto na cabeça, com dificuldade para desligar dos problemas e dormir, estresse,
ansiedade, dificuldade de manter foco, essa vontade de fazer muito e realizar pouco. Grávida, pode ser, ajuda. A gente já falou aqui no Mamilos que esses problemas podem melhorar muito através do Mindfulness. Eu e a Cris, a gente fez um curso, a gente indica. O Mindfulness é um conjunto de práticas validadas pela neurociência que favorece a atenção, a organização mental e a clareza de pensamento, melhor gestão do tempo e das atividades, mais autoconhecimento e domínio de reações emocionais. A Regina, nossa instrutora do coração, está reunindo uma turma de Mindfulness com 8 encontros às segundas-feiras, das 8 às 10, começando no dia 19 de março aqui em São Paulo. O melhor disso é que ela vai sortear uma vaga para um ouvinte do Mamilos. Então você que está interessado nisso aí, que a Ju falou, que ouviu o programa que a Regina participou, Mamilos sobre micro-revoluções, corre lá para concorrer a uma vaga para esse curso. Vocês entram no site www.vocêmaiscentrado.com.br. Então vocêmaiscentrado.com.br. Você vai se inscrever usando o código Mamilos no campo solicitação. Código Mamilos no campo solicitação. A Regina vai pegar todas essas inscrições e vai sortear uma pessoa para participar do curso. A gente divulga o resultado na nossa próxima live na sexta que vem, tá bom? Por essa vocês não esperavam? A Cris divulga na live que ela vai fazer sozinha dessa vez na semana que vem, na sexta-feira. Eu não vou divulgar porque não vai ter live semana que vem. E gente, vamos falar sobre o programa dessa semana. Já está pronto! Eu ouvi um amém? Pode entrar lá no Twitter do Caio Corraine e agradecer que o Mamilos vai ao ar cedinho hoje. A gente tá só esperando a capa. A gente vai falar sobre impostos. Será que a gente paga imposto demais? Ficou bom esse programa. Ficou muito interessante a discussão com Arthur Scartolini. Scartolini, né? Scartolini, e que você já conhece, sabe? Aquela voz maravilhosa do Arthur. E o Pedro Menezes, numa conversa muito interessante sobre quem paga, como paga, pra que paga, quanto paga. Tá legal o programa, então tá aí já a recomendação. Daqui a pouquinho ele sai pra vocês. Mamilo 137, pagamos muito impostos? É um tema que é polêmico e que une gregos e troianos, né? Porque você consegue achar todo mundo pra falar que a gente paga muito imposto, que imposto no Brasil é caro, que a gente não recebe isso de volta. Então a gente vai dar uma desconstruída nisso. Eu queria ser muito transmídia e falar assim, e agora eu vou apertar o botão agora e vai estar no ar, mas por pouquinho não deu. Em 1 hora, 2 horas já vai estar no feed de vocês, tá bom? É conta de ver esse vídeo, almoçar, voltar, tem programa. Tchau, gente. Obrigada e até a próxima live.